Fala pessoal, o GM aqui, bora para o nosso vídeo de hoje com o episódio novo da série de speedrun, subindo o rating desde os 900 até os 2000 aqui no chess.com. Estamos na faixa dos 1600, 1627 é o rating atual aí da nossa conta de speedrun. E bora lá começar esse nosso com a nossa primeira partida, jogando de brancas contra adversário de 1647. Vamos jogar aqui o cavalo F3, atacando o peão de E5. E agora ele joga a defesa Petrov comigo. Vamos lá, né? O que jogar contra a defesa Petrov? Eu vou jogar uma variante aqui, que é uma variante muito agressiva, agressiva até demais. Vamos lá, eu vou tomar em E5, ele joga D6, e agora tem o lance correto da posição, é o lance cavalo F3, voltando um cavalo. Mas como vocês aqui do canal gostaram da ideia de jogar umas aberturas um pouco mais agressivas, ainda que seja uma abertura suspeita de jogar, mas que leve para posições complicadas, posições táticas, né, umas posições mais animadas, eu já vou jogar esse lance aqui, cavalo toma F7 cheque, sacrificando... Cheque não, né? Cavalo toma F7 sacrificando o cavalo. Que eu ataco a dama, a torre, ele é obrigado a tomar em F7. Bom, sacrifiquei uma peça aí inteira por 2 peões e agora eu preciso provar essa compensação com esse rei do meu adversário aí mais exposto. Aquilo que eu falei, objetivamente falando, essa posição é muito suspeita, né, que eu tô jogando. Mas dá para jogar, tem aí os seus truques, né? A única questão é que eu conheço só até cavalo F7. Daqui em diante vai ser puro improviso. Vamos lá, né? Rei toma F7. Eu acredito que bispo C4 cheque deve ser o lance que mais faz sentido na posição. Vamos jogar o bispo C4. Outros lances não fazem tanto sentido assim, então vamos simplesmente jogar o bispo para C4, pois se ele jogar bispo E6, bispo toma, rei toma, o rei continua muito exposto aí no centro. E agora, se tiver que voltar com o rei para E8, beleza, eu posso rocar, e aí o rei continua centralizado. Vamos lá, bispo toma E6, cheque, e agora o rei do nosso oponente está passeando aí pelo tabuleiro, o rei está aqui em E6, só que eu tenho apenas 2 peões pela peça. Na verdade que a vantagem material que ele tem não é tão grande assim, né? Pois se eu ganho mais um peão, o material ele está equilibrado. Então tem uma certa compensação, né? O computador, com certeza na análise, ele vai falar cavalo toma F7 e interroga duas. Mas na prática, eu acredito que pode ter jogo aqui, ainda mais tratando de uma partida rápida. E como o nosso objetivo é jogar uma abertura mais interessante, mais agressiva, então encaixa bem, né? Vamos lá, eu vou rocar pequeno, como se nada tivesse acontecendo, vou simplesmente completar o desenvolvimento, ele não pode tomar em E4, que é suicídio, né? Já está levando dama G4 cheque. Então ele vai tentar organizar esse rei, que seria o plano das pretas, né? Jogar um rei F7, bispo E7, torre F8, rei G8 e fazer aí um roque artificial, pois assim ele coloca o rei em segurança e depois ele pode tentar usar dessa peça a mais. Agora trazer o rei para D7 parece muito estranho, né? Bom, vamos lá, pegar o centro, já com ideias de E5, ele continua sem poder tomar em E4, que leva a dama G4 cheque. Falar que depois de rei D7 eu já gosto da minha posição, hein? Rei C8. Isso aqui não deve ser legal. Eu acredito que ele foi pro lado errado. Ele quer esconder o rei, mas eu acredito que não deveria ter ido lá para a ala do rei, não para a ala da dama. Agora, tem como eu abrir essa posição direto? Porque se eu jogar E5, ele vai trocar, ele já troca as damas, né? O E5 seria o lance para sair abrindo a posição, mas eu não posso trocar as damas numa posição como essa. É importante que eu mantenha as damas. Então, eu vou jogar cavalo C3, simplesmente desenvolve o cavalo, defende o peão. E ele ainda não tem uma posição muito harmônica, né? Ele tem que desenvolver as peças, o rei atrapalha tudo. Prefiro jogar de brancas aqui, para ser sincero, viu? Bom, jogou o cavalo de BD7. Eu não posso jogar E5 ainda, que ele está tomando, então eu vou jogar F4 com a ideia de E5
para começar a expandir esse centro que nós temos, né? Então, a vantagem que eu tenho é ter esses peões no centro. Então, vamos começar a lançar eles para abrir a posição e talvez explorar a situação do rei do adversário. Caramba, hein? Sacrifica um cavalo no lance 4 aqui na Petrov. Uma variante. Qual será o nome dessa variante? Eu nunca sei nomes dessas variantes, esses gambitos suspeitos aí, mas eu sei que existe, né? Essa posição. Vamos lá, vamos jogar o E5. Jogou um H5, talvez para cavalo G4, mas cavalo G4 eu faço H3. Agora tá ficando ruim para ele, pois eu tomo com peão GF. E a não ser que ele tá querendo devolver a peça e jogar um bispo C5 cheque, cavalo G4, a posição não tá legal, né? Cavalo G4 direto. Pode estar pensando em devolver a peça, tomando em E5 e bispo C5. Isso poderia fazer um certo sentido, né? Não, isso é uma ameaça que eu tenho que ficar atento. Eu tô querendo até desenvolver o bispo para F4 para defender E5. Vamos lá, eu vou isso foi suspeitíssimo esse meu lance, né? Que ele tem G5 agora. Esse não, com certeza não foi bom, o bispo F4. Deveria ter pensado um pouco mais nas opções. Mas esse não foi legal não, bispo F4. G5 é forte para ele. Agora esse ele me deu um tempo inteiro, né? Ainda... Tudo bem, eu tenho que lidar com G5 ainda. Mas vamos lá, vou jogar H3. G5, né? De novo. Eu acredito que é o lance para ele. Se eu jogar bispo... Não, ele jogou bispo, cavalo H6. Esse não tem cara de ser o lance. Agora G5 provavelmente eu tava pior, né? Nas duas opções. O G5 ali... não sei, porque tem a ideia de cavalo por E5. Isso poderia ser uma boa ideia para ele. Bom, agora cavalo H6. Ele pretende voltar o cavalo para o jogo em algum momento. Talvez desenvolver com dama D3 seja uma opção, já controlando a casa F5. Jogar E6 tem cavalo F6. E aí não estou conseguindo progredir direito. Outra opção é cavalo D5, que aí fica de olho em C7, fica de olho em E7 também, mas cavalo D5, se jogar C6, eu vou ter que tomar em E7. Bom, vamos lá, eu vou jogar dama D3, conectando as minhas torres. De repente com a ideia de trazer a torre para o centro. É interessante nessa posição perceber que apesar de ter uma peça a menos, uma peça por 2 peões, meu adversário ele ainda não consegue usar a peça que ele tem de vantagem. Isso é extremamente importante para avaliar a posição. Porque como ele não consegue colocar o rei numa casa boa, conectar as torres, essa peça que ele tem a mais ainda ele não consegue usar, né? Então eu não posso estar pior na posição, né? Agora, se ele conseguir usar, aí pode ser um problema, mas ele vai levar vários lances para conseguir fazer isso. Ele está querendo primeiro trocar peças com bispo G5, pois se eu trocar, a dama toma, alivia um pouquinho a posição dele. Eu vou evitar trocas aqui. Pois E6, ainda tem cavalo B6, certo? Vamos lá, eu vou jogar bispo H2, manter esse bispo. Cavalo de H6 está fora de jogo. Ele não consegue ainda colocar as peças para jogar. E eu posso trazer a torre para E1, para avançar o peão para E6 a qualquer momento. Cavalo D5 ou cavalo E4 são opções também que ele tem que considerar, esse cavalo passando. Pô, no fim, não é tão ruim assim o sacrifício ali em F7, hein? Eu lembro que tinha... Não, isso aqui é uma coisa que eu não vou lembrar direito a teoria nunca, porque eu lembro de ter visto esse sacrifício, devia ter uns 11, 12 anos, assim. Tava começando a ver aberturas, começando a ver xadrez, aí que eu
eu vi que tinha esse gambitinho, eu vou lembrar absolutamente nada, né? Vou trazer essa torre para E1. Talvez tivesse lances mais diretos até, mas torre 1 parece decente. Ah, olha só que malandro, ele quer colocar a torre para jogar. Malandro, nosso adversário aqui. Avançar D5 é uma ideia. Passar o cavalo para E4 parece muito lento, né? Vamos lá, vamos avançar esses peões. Pois se cavalo C5, eu tenho dama C4 atacando esse cavalo. Não sei bem ainda qual é a minha ameaça, mas esses peões estão avançando, né? Pode ser que um cavalo B5 combinado com dama C4 e E6, o bispo voltando para o jogo, atacando ali em C7. Pode ser que isso seja um plano bem desagradável aí para ele, né? Já que ele não consegue colocar as peças para jogar. Prontos. Agora a série de speedrun virou a série dos gambitos, né? Ou sacrifícios meio suspeitos e armadilhas. Tô vendo a galera vai adorar jogar isso aqui, né? Até me conta aí, se você gosta desse tipo de aberturas, que eu posso jogar mais como elas aqui, igual esse cavalo toma F7. Bom, jogou aí torre F8, ele quer trocar peças, simplesmente. Vamos lá, dama C4 talvez. Se aqui dama C4 direto, ele pode jogar um cavalo B6. E então, eu vou jogar cavalo B5, porque se cavalo C5 agora, aí dama C4. E cavalo B5, talvez a ameaça seja E6 agora, ameaçando o cavalo e ameaçando F7. Vou jogar agora esse. Continua o peão defendido. Se cavalo C5, dama C4. Se bispo E3, rei H1. Continua sem acontecer nada. E o nosso centro vai avançar em algum momento, né? Estamos querendo avançar esse peão aí para E6. Furei alguma coisa aqui ou ele me deu um cavalo? Jogar bispo toma. Ele desesperou, hein? Desesperou com esse centro avançando, resolveu já devolver a peça, mas acredito que ele devolveu no pior momento possível, né? Pois assim, quando o cara ele tá com uma peça de vantagem, você sacrificou a peça por 2 peões, por exemplo, igual essa situação, ele sempre tem a possibilidade de devolver a peça em algum momento, para tentar equilibrar o jogo. Mas tem que escolher muito bem esse momento. Do jeito que ele fez, ele devolveu ficando pior ainda, pois ele toma um peão, só que eu já tomo a peça já ameaçando C7, já criando uma série de ameaças. Teria que ser de uma forma onde eu não tenha mais tanta atividade assim. Ele devolve para equilibrar o jogo, né? Bom, agora eu faço C4, defendendo esse cavalo. E basicamente ele está perdido nessa posição. Vou tentar invadir agora com dama H7, dama H8, que aí começa a ter uns teminhas de mate na oitava fileira. Isso aqui é chato para ele, hein? Ah, ele tentou defender ali mais ou menos, com esse cavalo voltando, mas talvez dama H7 do mesmo jeito, com a ameaça de jogar um dama G8. Pois dama G8, se bispo D8, vai levar a torre para F7, né? E dama G8, se cavalo D8... Bom, aí temos que ver aqui. Ainda vai faltar alguma coisa para matar a posição. Mas eu lembro que tinha um livro de aberturas, quando eu era bem novo mesmo, que mostrava isso e mostrava um monte de partidas, os caras sacrificando desse jeito, e tinha umas análises também. Assim, deve ter os seus truques escondidos aí nessa variante, né? Bom, agora jogou dama E7, ele tá querendo jogar um dama E3. Se eu jogar dama G8, ele vai sair correndo com o rei. Se eu voltar dama para F5, ele tem dama D7. Se eu jogar
Um lance como o bispo F4, hein? Pois bispo F4, além de vigiar casa E3, não tem necessidade de defender também, pois seria só um cheque. Meu rei tá saindo para H1. Mas agora o dama F5 ele ganha mais força até. Bom, me deu um cavalo aí, me deu um bispo nessa brincadeira, que eu volto tomando de cavalo. E temos uma peça inteira de vantagem agora. Aqui já não vai dar para nosso amigo aí escapar, que logo vai ter uns teminhas de mate, vai ter umas redes de mate ali com dama G8, cavalo E6. Logo vamos... ele já até abandonou a partida. Vamos lá, e aí? Você acha que o sacrifício em F7 foi suspeito demais? Foi um blefe muito grande? Ou achou interessante a posição? Vamos lá ver o que que nosso... o que que o peixe ele acha disso? Vou colocar aqui na revisão da partida, vamos ver se o peixe ele discorda muito aí do sacrifício ou se ele acha que é possível jogar isso. Vamos só arrumar aqui o tabuleiro de análise e vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, começa que ele me dá aqui 81,6 de precisão, 70,5 para o meu adversário. E vamos lá, E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. Defesa Petroff é uma das defesas mais sólidas que existe, né? Então, especialmente em matches pelo Campeonato Mundial, torneios de candidatos, muitos jogadores usam a Petroff de pretas por ser muito sólida. É difícil do jogador de brancas ele tirar uma vantagem nessa abertura. Tomei E5, posição toda teórica e bum! Cavalo toma F7. Interroga a segunda máquina. Isso aqui a gente já esperava, já. Né, que fosse dar uma interrogação com esse lance, diz ele que você deixou um cavalo pendurado, né? Rei por F7, mas até aqui tudo bem, né? Mas olha, não é tão grave assim, pois está só 0,60, 0,70 na posição, e eu tô com uma peça a menos, então não deve ser tão ruim assim o cavalo F7. Agora o cheque já acha que é ruim, olha. Tinha que ser cavalo C3 para manter o equilíbrio. Depois de bispo C4, D5, a segunda máquina, o preto já está ganho nessa posição. Que vai jogar bispo D6, torre 8 cheque. Ele está jogando bispo... Nossa, dá uma coordenada muito grande, né? Eu tenho 3 peões. Olha só como que a avaliação muda totalmente aqui nessa posição, né? Pois eu tenho 3 peões pela peça. Se você for contar o material, em tese estaria equilibrada, né? Só que a peça no meio jogo ela joga muito mais do que os peões. E com o rei dele já coordenado, com o rei ali seguro, né, com as peças em harmonia, eu não vou conseguir tirar nada dessa posição. E vai ser difícil até mesmo segurar esse peão a mais que eu tenho aqui em D5. Bom, mas eu dei o cheque. Ele jogou bispo E6, que aí deixou passar a chance. Bispo toma, rei toma, e agora roque. De novo, segunda máquina, D4 seria melhor. Um ponto aí de vantagem para as pretas. Só que olha como que é fácil estragar a posição, né? Eu acredito que aqui ele deveria levar o rei para F7. Para jogar bispo E7, torre F8. Olha, mas tá ruim também. Qual que era o lance depois disso, hein? Segunda máquina, D5. D5 é muito contraintuitivo, né? Pois o preto ele não quer abrir a posição. E D5 é justamente o lance que abre a posição. É o preto que está buscando a ruptura. É muito difícil fazer esse lance, né? Ele jogou rei D7. Eu acho que pro outro lado seria mais fácil de coordenar. E agora está equilibrada já a posição. Então tá aí, né? Cavalo também F7 na Petroff. Se você quer mais emoção aí nas suas partidas, tá aí uma possibilidade. Joguei cavalo C3, F4. Aqui eu já prefiro o branco já. É muito mais fácil jogar com as brancas, os lances vêm mais fácil. O preto ainda tem que esconder o rei, colocar esse bispo para jogar. Aí ele jogou H5 e aqui já temos vantagem com E5. F por E5 aqui já dá aquela sensação que tá ficando muito ruim pro preto.
Os peões estão avançando, os peões centrais. E aí bispo F4 é duvidoso. Esse eu senti também que era um erro por conta de G5, né? Ele poderia ter feito G5 direto. O detalhe é que aqui parece que ele está ameaçando fazer esse lance, né? Digamos que eu faço A3, passando a vez, ele pode jogar esse. Peão toma, cheque, rei H1, agora tem um teminha de dupla em F2. Então, vendo isso, que ele teria essa ideia, eu joguei o bispo F4 para defender E5. Só que ele poderia fazer G5 agora. Ele não fez, aí eu ignorei de novo ele tinha G5, mas aí ele também não jogou, aí cavalo H6, aí ele tá perdido mesmo. Olha só, mais de um, eu tô com a peça por dois, tô com 2 peões pela peça, mas a peça não joga. Isso que é a avaliação importante para você saber se você tem compensação pela peça sacrificada, né? Bom, aí jogamos bispo H2, torre E1. Eu fui bem aos pouquinhos, né? Poderia ter jogado E6 antes, E6 agora parece que é ainda melhor. Eu fui indo bem na boa, melhorando a posição. E tá sempre ali 2 pontos de vantagem, né? Então não precisa ter pressa. E aí foi o momento que ele tentou devolver o cavalo, mas não é uma boa ideia. Ele devolveu no pior momento possível, porque basicamente eu tomo a peça, agora eu nem tenho nenhuma desvantagem material, eu tô com um peão a mais até nessa brincadeira, e continuo atacando, tô ameaçando o C7, ele continua com as peças descoordenadas, então não foi uma boa decisão também ele devolver essa peça. Bom, e aí, por fim, voltei o bispo para F4, ele deu uma pendurada, caindo ali o bispo de D4. Partidinha interessante aí essa nossa, com o cavalo por F7. E aí, encontramos a refutação aí da Petrov hoje, com um sacrifício em F7. Bom, diz aí se você achou suspeito demais, se você achou interessante isso. E se de repente você está querendo melhorar no xadrez, está querendo conhecer ali um repertório completo de brancas e de pretas, ter ali uma trilha de treinamento que vai te mostrar o que você deve aprender na estratégia, na tática, nos finais, entre para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix para você se tornar meu aluno, começar a treinar comigo e um time de grandes mestres, beleza? O link está aí na descrição do vídeo. E com isso nós vamos chegando ao final desse nosso episódio de speedrun de hoje. Chegamos ali a 1635. Se você está gostando, deixe seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.